Não é de hoje que histórias de lobisomem assustam a humanidade, tendo a primeira aparição de um licantropo em uma lenda da mitologia grega, sendo esse considerado o primeiro lobisomem. Segundo a lenda, Licaão, um rei mítico de Acádia, serviu a Zeus carne humana. E Zeus, percebendo que lhe foi servido, lançou a maldição em Licaão, fazendo ele se transformar em um lobo. Essa é somente uma das versões da história, pois com o tempo ela foi bastante alterada. E essa não foi a única história dessa criatura, pois entre os anos de 1764 e 1767, lá na França, mais precisamente em Gévaudan, diversas pessoas foram atacadas por uma criatura muito parecida com um lobisomem. Essa, por sua vez, fazia diversas vítimas fatais, e quem sobrevivia para contar a história dizia que era um bicho grande, peludo, com dentes gigantes e com semelhança de um cão. E esse ser sempre deixava as pessoas com a garganta dilacerada, tendo causado em torno de 113 vítimas fatais e 49 feridas. E foi tão impactante o aparecimento dessa besta que o rei Luís XV mandou que matassem a criatura, chegando a oferecer recompensas para quem a pegasse. Pois bem, ao longo dos anos, vários relatos de lobisomem surgiram ao redor do mundo, e nosso Brasil não ficou de fora, pois aqui é um dos países com mais relatos de avistamentos de lobisomem, tendo inclusive variações desse ser. Uns têm pouco pelo, outros têm a cabeça de porco e alguns mais parecidos com um lobo. E o caso que irei lhes contar aconteceu no sul do país. Você provavelmente não viu ou não lembra dessa história que irei contar, mas na época foi algo muito comentado e teve bastante repercussão, sendo esse um caso real e documentado de ataque de lobisomem, e que assustou por meses os moradores de São Cepé, cidade do Rio Grande do Sul, pois no dia 28 de janeiro de 2009, a jovem Kelly Martins, de 20 anos, foi atacada por uma fera assustadora, deixando ela com marcas pelo corpo. Mas essa história não começou no dia 28, e sim 2 dias antes. Em uma entrevista que a Kelly deu para emissoras, ela afirmou que 2 dias antes de ser atacada, uma coisa estranha foi até sua casa. De madrugada, ela acordou com barulhos estranhos e percebeu algo fungando e andando ao redor de sua casa, e que inclusive aquilo tentou entrar na casa, chegando a quebrar uma das janelas de vidro. E sem saber do que se tratava, ela preferiu deixar para lá, e o tempo foi passando, até chegar a noite do dia 28 de janeiro. Nessa noite, Kelly estava entrando em casa despreocupada, quando de repente um bicho grande e com o corpo coberto de pelos a derrubou no chão e começou a arrastá-la para um mato que tinha nos fundos da casa. A jovem ainda tentou escapar, mas a besta era muito forte e arrastava a moça com muita força. E segundo Kelly, aquela criatura babava e fazia barulhos assustadores. E quando já estava sem esperanças de ser salva, sua vizinha acendeu a luz do quintal para ver que barulho era aquele. E a fera que estava arrastando ela a soltou e saiu correndo, se embrenhando no mato, mas não como um homem sobre as 2 pernas, e sim de 4, que nem um bicho quadrúpede. E só aí que ela conseguiu se salvar.
E essa história não terminou aí, e estava longe de terminar, pois o ataque daquele bicho assustou tanto a jovem Kelly que ela resolveu procurar a polícia e indo até uma brigada militar para registrar um boletim de ocorrência. E nele, a jovem afirmou que o bicho tinha atacado e arranhado seus braços e seu rosto. E dias depois, ela fez um exame de corpo e delito, e com ele foi confirmado o ataque de uma criatura estranha, pois as marcas que tinha em seu corpo foram realmente causadas por garras. E a polícia suspeitou de que o ataque não tenha sido obra de um lobisomem, e sim de um homem fantasiado como um. Mas mesmo assim, eles investigaram pela região se alguém andava se vestindo de lobisomem para estar assustando a população. Mas no fim, não encontraram nada. Nem um lobisomem, nem quem supostamente estava se fantasiando de um. A jovem Kelly Martins chegou a fazer um esboço do bicho que tinha atacado ela, esse que você está vendo na tela. E pela imagem dá para perceber que esse bicho se assemelha muito com as características de vários relatos. Um bicho grande, com mais de 2 metros, com o corpo todo cheio de pelos e com pernas tortas, como se estivessem quebradas, e a cabeça que se parece muito com a de um cachorro. E isso tudo leva a crer que realmente era um lobisomem, pois além da aparência, ele tinha muita força para ser um animal comum, pois para ter a força de arrastar a jovem para o meio do mato, não é coisa que qualquer um faça. A reportagem que a jovem deu a diversas emissoras já não está mais no ar, e não sei qual o real motivo para terem tirado da internet, mas posso especular que seja por causa da chacota ou pelo fato das pessoas não terem levado muito a sério, mesmo com provas cabais de que de fato o ataque tenha acontecido, e por isso acharam melhor tirar as reportagens. Bom, a jovem Kelly deu muita sorte naquela noite, pois sua vizinha escutou os barulhos e a movimentação estranha e resolveu acender a luz, e aquilo meio que assustou a criatura. Porém, isso não mudou o fato de que ele ainda esteja por aí, espreitando sempre pelo escuro, pois a polícia não achou nada sobre ele, e por isso o lobisomem ainda está solta. E se eu fosse morador de São Cepé, trancaria bem a minha porta e não frequentaria estradas escuras e afastadas da cidade, principalmente em noite de lua cheia, pois o lobisomem que atacou Kelly ainda ronda por aí. Boa noite. Quando o assunto é lobisomem, as pessoas já começam a imaginar essas feras sanguinárias. E é um assunto que sempre desperta nossa curiosidade, mesmo naqueles que não acreditam na criatura. E de tempos em tempos, surgem novos casos desse bicho, desde pequenos avistamentos até encontros assustadores. E alguns desses casos acabam ganhando bastante notoriedade, como o de hoje que irei lhes contar. Me chamo Samuel e esse é o quadro Casos Assombrosos. No ano de 2017, lobisomem foi um dos assuntos mais comentados de Guatemi, uma cidade do Mato Grosso do Sul.
pois segundo os moradores de lá, um bicho grande e peludo estaria rondando pela região, tendo até atacado uma mulher que estava dentro de seu carro. O alvoroço foi tão grande que os moradores chegaram a se armar com foices e pedaços de madeira para poder pegar o lobisomem. E tudo isso começou depois de um áudio que começou a circular pelo WhatsApp. Nele continha o relato da filha de uma pessoa que havia sido atacado pela fera. Tudo aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2017, no bairro Jardim Valosec Conrad, em Iguatemi. Nesse dia, perto da meia-noite, a professora Regina de Abreu, de 55 anos, estava indo de carro até a casa de sua filha. A mesma dirigia tranquilamente com seu esposo do lado, quando de uma vez, um bicho que ela descreveu sendo muito grande, peludo e com um focinho alongado, tentou abocanhar sua mão que estava para fora do carro. Percebendo que ia ser atacada, na mesma hora ela recolheu seu braço e se virou para ver o que era aquilo. E segundo Regina, não deu para ver direito se era um cachorro ou um lobo, mas ela afirmou que seria uma criatura muito feia, diferente de tudo que ela já havia visto. Seu marido, que estava do lado, afirmou não ter visto nada, mas segundo moradores que estavam próximo deles, afirmaram que viram uma criatura grande e peluda chegar perto do carro e logo depois ir rumo ao matagal. E logo falaram que se tratava de um lobisomem. E embora a dona Regina tivesse visto aquela criatura, ela não confirmava que era um lobisomem, e sim um bicho muito feio. Esse relato da professora fez com que os moradores do bairro ficassem em alerta, pois agora estava todo mundo avistando a tal criatura, um bicho grande e peludo que corria de 4 pelas estradas. E foi algo que mexeu tanto com os moradores que eles resolveram se unir para caçar a criatura. Numa noite, armados de paus e foices, eles saíram à procura da fera. Eles acreditavam que o bicho estivesse escondido em uma construção onde não tinha iluminação. Chegaram até a gravar a caçada ao bicho. E nesse vídeo, eles afirmaram ter visto um vulto negro saindo de uma das casas que estava sendo construída, sendo que esse vulto saiu de dentro da casa e se embrenhou no mato bem rápido. E quando foram ver de onde o vulto tinha saído, eles encontraram uma marca de uma pata misteriosa. E além disso, não encontraram mais nada, embora estivessem prontos para tudo o que acontecesse. E o caso foi tomando tanta repercussão que os moradores chegaram a registrar um boletim de ocorrência na delegacia de Iguatemi. Nele foi colocado a informação de que uma criatura tinha sido avistada por moradores, e a mesma teria a aparência da lendária criatura, com metade lobo e metade gente, o famoso lobisomem. Logo após o registro do BO, uma equipe policial se destacou para o bairro, onde o bicho havia sido avistado, e segundo os relatos dos policiais, eles ainda encontraram moradores armados caçando o bicho. Eles chegaram a procurar tal criatura, fazendo rondas pelo local do avistamento, mas que não encontraram nada. E daí, o caso só foi tomando cada vez mais repercussão. E com o tempo, começaram a surgir possíveis explicações. Segundo especialistas que investigaram o caso, afirmaram que podia se tratar de algum animal que fora avistado pela dona Regina e pelos moradores. O professor Marcelo, doutor em zoologia do Laboratório de Mastozoologia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul,
O animal avistado pode ter sido um javali ou um cão doméstico aselvajado, um cão que não consegue mais se sociabilizar com humanos, causando assim um possível ataque. Já para o tenente-coronel Edenilson Queiroz, da Polícia Militar Ambiental, o bicho poderia ser um lobo-guará, que é muito comum na região de Iguatemi. E o ataque desses animais poderia ter acontecido porque o lugar tem mata por perto, e esses animais possivelmente estivessem bem próximos da civilização e, consequentemente, cruzado o caminho de alguém, no caso da Dona Regina e dos moradores. Bem, animal ou não, creio que os moradores saberiam quando se tratasse de algum animal conhecido da região, como o lobo-guará ou um cão doméstico, e teriam encontrado vestígios deixados por esses. E além do mais, não foi somente a professora Regina que viu aquele bicho, mas vários outros moradores avistaram ele, um ser meio gente e meio lobo. E também seu comportamento foi muito parecido com o de um lobisomem já relatado em outras regiões, pois é comum eles sumirem logo após serem avistados, pois o homem ou mulher que vira bicho não vai ficar em um lugar onde já se tem notícia do mesmo, migrando de cidade em cidade, causando alvoroço cada vez maior. Mas deixo o veredito para vocês. Seria um lobo-guará, um cão aselvajado, um javali, ou seria a criatura lendária de que tanto se fala? Seria um lobisomem? Deixem suas opiniões nos comentários, pois é sempre bom ver outras explicações. E eu fico por aqui, e até o próximo vídeo. Você acredita em extraterrestres? Bom, há anos que essa pergunta sempre foi motivo de questionamentos. Muitos acreditam, mas muitos duvidam. Será que em todo o universo só existe vida aqui na Terra? Ou melhor, será que em algum lugar do universo existe ao menos um tipo de vida? Bom, essas dúvidas sempre entrou no imaginário das pessoas, mesmo que apenas uma vez. E por anos, houve diversos casos bem estranhos, desde avistamentos de OVNIs, os objetos voadores não identificados, até de abduções de seres humanos. No Brasil, houve vários casos bem estranhos, inclusive um bem famoso que hoje irei lhes contar. Me chamo Samuel e esse é o quadro Casos Assombrosos. Esse ocorrido aconteceu no dia 20 de janeiro de 1996, em Varginha, uma cidade de Minas Gerais. Nesse dia, ocorreram vários avistamentos de criaturas e OVNIs, e começou bem no início do dia, pois por volta das 1 da madrugada, no sítio de um casal que criava gados, ocorreu o primeiro avistamento do que ficaria conhecido como Incidente de Varginha. Na madrugada, uma mulher chamada Oralina de Freitas, que não estava conseguindo dormir, escutou seu gado fazendo barulho e correndo de um lado para o outro. Ela, notando o comportamento estranho de seus animais, decidiu se levantar para ver o que estava acontecendo. E assim que olhou pela janela de sua casa, ela viu um objeto estranho flutuando sobre sua propriedade. Assustada, Dona Oralina foi chamar seu marido, o senhor Eurico, e os dois ficaram vendo aquele estranho objeto flutuando, bem baixo e se movendo lentamente. E dele não saía nenhum tipo de som,
somente uma fumaça branca. Esse OVNI tinha um formato cilíndrico e ficou ali por cerca de 40 minutos, até ir embora indo na direção da rodovia Fernão Dias. E foi aí que eles não viram mais nada. Porém, essa história não termina por aqui, pois nas primeiras horas da manhã do dia 20 de janeiro, ocorreu mais um avistamento. Por volta das 9 da manhã do dia 20 de janeiro, no bairro Jardim Andere, ocorreu o primeiro avistamento de uma criatura. Algumas crianças que brincavam na rua avistaram um ser meio gente e meio bicho dentro de um mato em um terreno baldio. Assustados, as crianças falaram para seus pais do que viram e, por sua vez, eles ligaram para os bombeiros. E esses, assim que chegaram no local, entraram no matagal. E, segundo testemunhas oculares, os bombeiros pegaram o animal com uma rede que foi colocado dentro de uma caixa e de lá levado para a escola de sargento das armas, a ESA de Três Corações, sendo essa somente uma das versões, já que existem várias. Bem, e foi a partir daí que começaram a surgir as teorias do que de fato estava acontecendo e para onde aquela criatura fora levada pelos bombeiros. E naquelas alturas nem tinha acontecido o caso mais importante de Varginha, onde 3 garotas viram nitidamente um extraterrestre. Kátia, Liliane e Valquíria. Esse é o nome das 3 garotas que avistaram também um estranho ser. Por volta das 3 horas da tarde, elas vinham voltando para casa tranquilamente, quando decidiram cortar caminho passando por um terreno baldio, que seria meio que um atalho para chegar na casa delas. Enquanto as 3 caminhavam, algo tomou a curiosidade de Kátia. A garota avistou uma pichação no muro e foi chegando perto para ver melhor. E ao se aproximar do muro, foi que ela viu aquela criatura. E ao ver o ser estranho, ela deu um grito por estar assustada. E foi aí que Liliane e Valquíria olharam na direção de onde ela estava. E as duas também avistaram a criatura estranha, que segundo os relatos das jovens, era um ser humanoide e bípede, com a cabeça oval, tendo uma saliência como se fossem 3 chifres, além de ter olhos bem grandes e avermelhados. Sua pele tinha uma cor amarronzada e meio que oleosa. A criatura, que estava de cócoras, parecia assustada e não saiu da posição que estava, mesmo depois que as garotas o viram. Assustadas, as 3 correram para casa e contaram para a mãe delas o que tinham visto no terreno baldio. E a mãe delas, que não acreditava muito nessas coisas, disse que só acreditava vendo. E foi então que, depois de cerca de meia hora, as garotas e a mãe voltaram no local do avistamento. Porém, ao chegar lá, não encontraram mais nada, só pegadas estranhas e um cheiro bem forte que estava no ar, como se fosse amoníaco. E foi aí que o caso ficou bem mais estranho, pois logo depois disso que mais teorias começaram a ser formadas. Porém, essa história estava longe de terminar. Por volta das 18 horas, ainda do dia 20 de janeiro, ocorreu mais um avistamento. Logo depois de uma chuva forte e com granizo que caiu sobre Varginha, 2 policiais faziam patrulhamento pelo bairro Jardim Andere, quando, ao passarem próximo do local de avistamento das jovens, uma criatura bípede passou correndo em frente ao carro dos policiais, e um deles, o Marco Elixerese, de 23 anos, saiu da viatura para checar o que era aquilo que tinha acabado de passar em frente ao carro deles. Foi então que, em um matagal na beira da estrada, que estava uma criatura estranha, bem parecida com a que as jovens tinham avistado. O pequeno ser
parecia assustado e ferido, e vendo aquela criatura naquelas condições, o Marco Elixerese o pegou em seus braços, inclusive chegando a ser arranhado pela criatura. Ele, que não estava de luva, nem com nenhum equipamento especial, pegou o ser e colocou no banco de trás da viatura, o levando para o hospital regional. Ao chegar lá, muitas coisas estranhas aconteceram, inclusive tiveram várias versões. Uma delas é que logo depois deles chegarem lá, um comboio de militares do exército também chegou, e os mesmos pegaram a criatura e a levaram para ESA. Outra versão foi de que os médicos ficaram com a criatura e logo na madrugada do dia 21, o ser foi levado de ambulância até o Hospital Humanitas, em uma ambulância sem alarde, e lá a criatura chegou a óbito. E já às 17h30 do dia 21, militares do exército colocaram o ser em uma caixa de madeira e o cobriram com lonas e o levaram para a escola de sargento das armas, a ESA. Porém, logo após todos esses ocorridos, algo bem triste e estranho aconteceu. Lembram do policial que pegou a criatura com as mãos, o Marco Elixerese, de 23 anos? Pois é, o mesmo foi submetido a uma cirurgia no dia 7 de fevereiro de 1996 para a retirada de uma pústula na axila direita. O mesmo sentia fortes dores e o início de uma paralisação. E devido a seu estado crítico de saúde, o mesmo foi internado e vindo a falecer 8 dias após ter dado entrada no hospital, sendo a causa da morte uma tromboembolia séptica pulmonar, confirmada após a sua necrópsia. Como para tudo pode-se ter uma explicação, nesse caso tem uma, mas que muitos não aceitaram, já que não batiam com as informações. A primeira delas é que a criatura vista pelas garotas seria um homem conhecido no bairro Jardim Andere como Mudinho, que sofria de problemas mentais e que andava agachado, pegando bitucas de cigarro no chão. Talvez o Mudinho estivesse no terreno baldio e, no susto, as garotas terem o visto e confundido com a criatura. Já o grande tráfego de caminhões do exército fora por conta de que os caminhões estariam indo para uma concessionária para passarem por uma manutenção. Bom, esse caso até hoje intriga muita gente. Vários ufólogos já afirmaram que muita coisa ainda não foi contada e que quase todo dia surgem novos relatos daquele fatídico dia. Talvez as pessoas que viram algo ainda não falaram nada por medo ou por motivo de virar chacota da população. E que é intrigante o incidente pois não foi só uma ou duas pessoas que viram as criaturas. Foram várias, chegando até ter um óbito bem estranho, pois Marco Elixerese tinha apenas 23 anos. Rapaz jovem, no ápice de sua vida, faleceu assim de uma forma rápida e bem dolorosa. E além do mais, acho que as jovens não iriam se confundir vendo uma pessoa conhecida da região, que era o Mudinho. Mas enfim, deixo para vocês o questionamento. Naquele dia, realmente tiveram todos esses casos e que infelizmente o Marco Elixerese fora vítima de seres extraterrestres? Ou será que tudo foi uma coincidência muito bizarra? Comentem aqui embaixo para eu saber. A opinião de vocês é muito importante. E eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.